Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vlog temático lendo livros da coleção Elas em Evidência da Dark Side, tá? Eu já tinha lido um desses livros, porque eu não tinha todos. E eu tinha, assim, spoiler, gostado, tá? Mas a gente vai falar sobre ele só no final do vídeo, a hora que eu for ranquear as leituras, né? Que é o que eu geralmente faço quando é um vlog temático. Eu ranqueio eles no final para dizer para vocês qual que eu mais gostei e qual que eu menos gostei. Geralmente funciona assim, tá? Tenho aqui, então, os 5 livros da coleção. E, gente, pasmem que já tem novos livros dessa coleção, assim. Estou surtando, querendo logo todos eles para fazer um outro vlog temático lendo todos eles. Olha que legal, né? Vocês gostariam de ver mais um vlog temático? Comentem aí. Eu espero que sim, eu acredito que sim, mas vamos ver até o final desse vlog se vocês vão estar gostando dessas leituras assim como eu, né? O livro que eu mencionei, que eu já li, é esse daqui, tá? Ela Não Pode Confiar. Tem vlog falando sobre ele um pouco. Vou deixar linkado aqui embaixo se eu lembrar. E vou falar também para vocês qual é o vlog, tá? Para vocês irem lá encontrar. Mas no final eu falo um pouquinho dele para vocês, tá? E falo o que eu achei. Mas a gente vai ler, então, neste vlog de fato, Pedra, Papel, Tesoura, que eu já comecei e já vou falar sobre com vocês. Vamos ler também O Que Está Lá Fora, e esse livro, gente, é a leitura coletiva lá do Justi Clube, tá? Vão lá dar uma olhadinha, aqui no link de descrição também tem direto o link para a página do Catarse, onde vocês vão ver os benefícios de assinar este clubinho tão legal, tão querido, né? Conversas no WhatsApp, melhores amigos, sorteios de livros, tem um monte de benefícios. E a leitura coletiva, né, temática desse mês de outubro vai ser esse livro aqui, então eu vou deixar ele por último, provavelmente, para ficar mais fresquinho para a hora do debate. Também temos Garotas na Escuridão. Cada livro desse, gente, tem uma temática diferente, tá? Uns é de casal, o outro puxa mais pra maternidade, o outro puxa mais pra amizade. Então, é muito completo, é muito legal. Desde que lançou assim, eu fiquei muito... Ui, quase caiu tudo. Muito animada por ser thrillers escritos por mulheres e com temáticas diferenciadas. E o último é Anatomia de uma Execução. Esse aqui, por exemplo, é de serial killer, né? Então, muito, muito legal. Vamos falar, então, sobre o que eu estou lendo, já que estou na página 114, tá? Eu peguei ele para ler ontem e, assim, devorei. Vou falar aqui para vocês. Esse daqui é de um casal, eles já estão casados há 10 anos. E eles estão fazendo terapia de casal, o casamento não tá muito bom. Ela trabalha num abrigo de animais, né? De resgate, essas coisas assim, de cachorrinhos, basicamente. E ele é um roteirista, né? No começo ele é mais um escritor e ele escreveu um manuscrito, que eu acho que pode ser que tenha tudo a ver mais tarde com essa história, ainda não sei, que o nome é Pedra, Papel, Tesoura, mas nunca foi adaptado, nunca foi feito nada, ficou meio esquecido. Mas ele acaba adaptando, né, outras histórias de outros autores, mas não a dele, tá? E o engraçado é que ele tem uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma característica que ele tem, né? Uma dificuldade, na verdade, né? Deixa eu falar bem certinho para vocês como que é o nome do negócio. Cadê? Tá aqui, eu lembro até a página que comenta sobre isso. Prosopagnosia. É uma disfunção neurológica. Quer dizer que ele não consegue ver as características que diferenciam os rostos, incluindo o seu próprio. Então, o da própria mulher, se ele visse ela na rua, ele não reconhece. Por exemplo, se eles marcam de ir num restaurante, ele pode sentar na mesa errada. Ele reconhece ela pelo cheiro, pela voz, né? Por outras coisas, mas não pelo rosto. Olha que coisa doida, gente. Eu achei muito doido isso. Ele não consegue. Ele esquece quem ela é, assim, ele não consegue gravar os rostos, então é muito difícil, né? Ele provavelmente tem um pouco de fobia social, porque ele convive com outras pessoas e esquecer o rosto, né, dos amigos. É muito, muito estranho, assim, diferente, né? Ó, em mais de uma ocasião ele passou direto por mim na rua como se eu fosse uma estranha. A inevitável ansiedade social provocada por isso afeta nós dois. Adam pode estar rodeado de amigos numa festa e mesmo assim sentir que não conhece uma única pessoa naquele lugar. Por isso passamos muito tempo sozinhos, juntos, mas separados. Só nós. A cegueira facial, que é um nome mais comum, né? Não é a única forma do meu marido me fazer sentir invisível. Ele não queria ter filhos.
sempre disse que não conseguia suportar a ideia de não reconhecer os seus rostos. Ele convive com essa doença a vida inteira e eu convivo com ela desde que nos conhecemos. Às vezes alguns males vêm para o bem. Tá, então os dois estão fazendo terapia de casal e tal, né? Já não se conectam mais. Enfim, aquela coisa que crise no casamento. E aí ela ganha uma viagem para a Escócia para ficar num chalé, um negócio assim. E aí eles vão. Ela dirige por 8 horas. Ele não dirige porque ele tem trauma, então tem medo de dirigir, ele não dirige, mas ela vai indo. E aí eles chegam lá, começa a dar tudo errado, porque é tipo uma igreja que foi transformada em tipo um chalé. Então as portas estão trancadas, tá nevando horrores, eles não sabem como eles vão entrar, de repente as portas se abrem milagrosamente, aí eles entram, é tudo muito estranho, muito esquisito, cheio de espelhinhos assim que refletem. E eles não encontram comida, depois eles encontram algumas comidas congeladas, tem alguns bilhetes, né, recepcionando eles, mas é tudo meio estranho, meio macabro, dá aquela sensação assim de fim do mundo, que vai acontecer alguma coisa muito ruim, muito errada. E ela foi pegar um vinho, achou alguma coisa, enxerga alguém na janela, assim, ela se assusta, sabe? Ela enxergou um rosto. E esse rosto que ela enxergou, não é assombração nem nada, né? Eu acho que não puxa pra esse lado sobrenatural, provavelmente não. Mas esse rosto que ela enxergou é de uma pessoa que vai ter um ponto de vista aqui também, que a gente vai começar a acompanhar. Então a gente acompanha o Adam, acompanha ela, que eu esqueci o nome, Amélia, e acompanha Robin, que é o outro ponto de vista que está conectado com eles por um motivo assim lá do passado, tá? Então, e cada coisa que cada um deles fala deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha. Porque é uma tensão, assim, e a gente sabe que os dois escondem segredos. Dá a entender várias coisas, mas não revela nada. Ela escreve cartas, mas não entrega para ele a cada ano do casamento. Então a gente lê essas cartas também dela, tipo, abrindo a boca e falando mesmo. Só que ela não iria mandar para ele, mas a gente está lendo, né, as cartas das coisas que vai acontecendo na vida deles. E a gente sabe que eles foram para lá por um motivo. Ela esconde o celular dele, ele finge que tá procurando, mas ele viu ela esconder, então ele pega. Então é tudo muito estranho, muito esquisito. Ele sabe coisas dela e ela sabe coisas dele. E fica aquela tensão, aquela coisa. Tá bem frenético, assim. Eu tô adorando essa história. Tô, tipo, super engajada, super curiosa, querendo saber quem fez o que vai acontecer, essa outra pessoa vai fazer alguma coisa com eles, né? O Adam fala, o meu plano, fiquei com pena dela, mas agora eu vou colocar meu plano em prática. Então eu fico pensando, será que ele que levou para ela? Foi ele que fez esse presente misterioso ela ganhar num sorteio para ele fazer alguma coisa com ela? Ela também fez ele assinar um seguro de vida. Então é tudo muito estranho, assim. E os dois não têm ninguém, porque a mãe dele já morreu de uma forma bem estranha. Também é mencionado, acho que tem tudo a ver também com algumas coisas aqui. E os pais dela sofreram um acidente de carro enquanto ela estava na barriga da mãe. Então ela foi órfã desde que nasceu e passou muitos anos entre orfanatos. Então a gente pensa assim, nossa, por que eles só não se separam, né? Mas não é tão simples assim só se separar, porque eles não têm ninguém, nenhum deles tem alguém. Então eles estão tentando novamente, porque eles são sozinhos no mundo, né? E ela não tem nenhuma garantia, né? E ele até, né, depois de algumas coisas ali, ele teve mais dinheiro, então eles têm uma condição de vida boa, mas ela trabalha num abrigo, né? Então ela não ganha muito dinheiro. Então ela talvez queira se garantir. Teve uma hora que ela ficou trancada no sótão, não. Quando desce, assim, um alçapão lá, um negócio que fechou. E daí dá a impressão que ele trancou ela lá e deixou ela meio com pânico, porque ela tem asma, então ela tem umas crises de pânico. Mas daí depois parece que não foi. Então, tipo, cada atitude de cada um é muito suspeita. E você fica pensando o que vai acontecer nesse lugar. Então, eu tô adorando, tô achando bem legal. E, enfim, primeira leitura já está sendo um sucesso. Os meus planos é terminar hoje. Talvez, né? Tem 300 e tantas páginas. Deixa eu ver. 300 e... Não tem 300 não. Tem 281 páginas. E eu tô na 109? 114. Então, pode ser que eu não termine hoje, mas eu vou conseguir ler bastante à tarde, eu acho. Depois que eu voltar da físio, ó. Vou ficar lendo, porque tá muito bom. Eu terminei de ler o Pedra, Papel, Tesoura, então. E assim, devorei esse livro. Tá? Eu comecei a ler ele no domingo
à tardezinha, li um pouco, e aí na segunda, à noite, eu já tinha terminado. Então, assim, se for ver bem, eu li em um dia, né, em 24 horas esse livro. É muito devorável, você fica curioso e você só vai lendo, lendo, lendo e tentando descobrir o que está acontecendo aqui. E vai mudando de ideia, e é muitos segredos. E aí a autora não entrega tudo, ela dá algumas pistas de algumas coisas, umas pistas erradas às vezes. Você fica, saquei agora, mas não é bem assim, não é exatamente isso. E a pessoa que espia ali tá totalmente ligada. E quando você descobre o plot twist, eu fiquei. Hã? Eu quase peguei a câmera pra filmar pra vocês e falar com vocês na hora, mas daí eu já tava, né, toda desarrumada, toda descabelada, de roupão. Já era à noite, daí eu pensei, não, deixa, amanhã eu converso. Mas olha, sensacional, gostei bastante dessa leitura. Adorei, assim, bem bom, bem legal, bem interessante. Não é previsível, tem plot twist legal, tem esse negócio de ele não reconhecer os rostos, que tem um pouco a ver, assim, faz sentido mais pro final do livro também. E prende demais. Nossa, adorei essa experiência, super recomendo para vocês já esse livro aqui, ó, devorável. Pra passar a madrugada lendo, pra passar o dia lendo, o tempo que você tiver aí, você vai, é assim, você senta e lê. Aí você precisa fazer outra coisa, daí você vai fazer outra coisa, mas se você puder, você vai ler este livro de cabo a rabo, porque ele é muito bom. Então, assim, ó, primeira leitura deste vlog concluída com sucesso e muito sucesso. Nas últimas páginas de Anatomia de uma Execução, e eu nem vim conversar com vocês ainda sobre ele, né? Mas falta só um pouquinho para eu terminar. Aqui a gente tem um cara, que é um serial killer, ele tá, tipo, no corredor da morte, tá nos últimos dias de vida dele. E uma mulher, né, uma agente penitenciária, acho que é, meio que resolve ajudar ele. Ele tem uns escritos, umas teorias, umas coisas que ele quer que vá para o mundo, então ela vai divulgar em jornal e coisa. E também ele vai fazer uma transferência de um lugar para o outro para essa execução. E aí, nesse meio tempo, eles planejaram alguma coisa para ele poder fugir, tá? Paralelo a isso, né, a gente tem a visão dele contando as horas e contando um pouco da história dele quando ele já é, né, poucos anos antes disso acontecer, dessa prisão dele. E aí a gente volta lá em 1973, se não me engano, para o nascimento dele. Então a gente tem o ponto de vista da mãe dele, contando como era a vida dela, morava numa fazenda. O pai dele não dava comida, trancava comida, era horrível, assim, batia nela. Então foi bem traumatizante para ela. Ela era uma garota de 17 anos. 4 anos depois ela acabou tendo outro filho. E ela simplesmente não conseguiu mais. E ela fugiu desse lugar e, né, denunciou o marido. E os filhos foram pegos por agentes, né, de, como que chama? Assistente social. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com o irmão dele, porque era bebezinho, né, mas ele sobreviveu, foi levado para lares adotivos, ele conheceu uma garota lá que é muito importante para a história depois, porque ela se torna uma pessoa da polícia ali, que tá sempre de olho nele. Só que não consegue provar nada. A gente tem o ponto de vista dela também. Tem o ponto de vista de uma mulher que foi namorada dele também. Atitudes estranhas dele. Começou quando ele matou animais e colocou uma raposa na cama dela, dessa mulher que, né, veio se tornar policial. E começou ali as estranhezas dele. E a gente vai acompanhando, assim, com o passar dos anos, né, as pessoas que ele foi encontrando, como que ele queria ser uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo ele não conseguia, ele tinha ímpetos de fazer alguma coisa. Ele pegou souvenirs de algumas garotas, as garotas foram encontradas depois, né, na floresta. Então, é um livro lento, tá? Na verdade é que esse livro demorou mais do que eu esperava, está demorando mais do que eu esperava.
Ele é bem lento, ele não é como os outros que eu li, que você pega e devora e você não consegue parar de ler, porque você fica muito curiosa. Nesse aqui você tem uma certa curiosidade em saber como que vai ser o final dele, mas ele é mais sobre a vida dele mesmo, sobre sentimento. Toca muito na tecla de que você não é uma pessoa ruim totalmente, mas nem uma pessoa boa totalmente, que todo ser humano, né, é cinza, digamos assim. E também a gente para refletir sobre o lar que a pessoa vive, as condições que ela tinha na infância, se a infância da pessoa está diretamente ligada a ele virar um homem que comete crimes, né? Se essa pessoa que ele foi, que ele é. Eu acho que sim, tá? Eu acho que reflete muito realmente. Não que uma pessoa que tenha sido muito bem criada, que esteja cheia de benefícios, né? Que teve um lar amoroso, pais amorosos, tudo presentes, não possa cometer crimes. Acontece, eu sei que acontece e, né? Não é tão incomum assim. Mas eu acho que se a pessoa já sofreu, a predisposição é bem maior disso acontecer, sabe? Então, alguma coisa aí, eu não sei se está relacionado, mas eu acredito que sim, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que devem me ajudar com essa questão, mas eu acredito que sim, tá? Por enquanto, o livro que eu menos gostei, né, do terceiro, né, eu li 3 dos que eu li, esse aqui eu não tô curtindo tanto, eu não tô me apegando a nada, eu tô lendo, mas eu tô achando lento, parado, cansativo, então esse tema, né, serial killer, enfim, não me agrada tanto também. Então eu já sabia que esse poderia ser um livro que eu não fosse gostar tanto, apesar de eu ver bastante elogios para esse livro. Já vi conheço pessoas que gostaram muito, né? Mas por enquanto é isso, eu volto quando eu tiver terminado. 9h30 da noite eu acabei de terminar a leitura de Anatomia de uma Execução. E assim, gente, realmente não é um livro para mim, tá? O estilo de escrita desse livro é um estilo, como é que eu posso dizer, mais cult, mais ler nas entrelinhas, mais absorver, ter uma reflexão, né, sobre o papel dessa pessoa na sociedade, sobre o bem e o mal, sobre essas teorias que ele tinha de multiverso, né, essas mesmas pessoas estariam fazendo o quê em outros universos, se ele teve o que mereceu, se ele era uma pessoa que merecia perdão e piedade por ser uma pessoa que também sente dor, né? Como as pessoas que se relacionaram com ele, que sofreram por conta dele, como que elas se sentem, né, com essa execução. E ele é um livro lento, tá? Ele não é um livro para devorar, é um livro para ir lendo. Ele não tem um plot twist. E uma coisa que me incomoda em livros, num geral de suspense, é você já saber de antemão o que acontece ou quem é o assassino, né, quem cometeu o crime. E depois, né, você só vê o desenrolar dessa história, os investigadores, ou sei lá, tentando descobrir. Então, eu não curto muito quando é o contrário. Eu gosto de ir descobrindo aos poucos, junto, né, com o detetive, enfim, com a pessoa ali, se é um livro de investigação, por exemplo, né. Eu não gosto de já saber quem é. Já não me prende atenção. E aqui começar e já saber que ele sim cometeu esses crimes, que ele tá preso, que ele vai ser executado. E aí, gente, voltando no passado para ver como que aconteceu, como que foi a vida dele, não é um tipo que me interessa, sabe? Não me prende, não me gera curiosidade. Então, foi isso que aconteceu nessa leitura. Infelizmente, não foi um livro que eu curti tanto assim, mas está lido, tá? É uma experiência, eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar. Então você precisa ler para descobrir se você vai gostar ou não, tá? Não pode se basear só na minha opinião, a não ser que você seja uma pessoa que tem os mesmos gostos literários que eu, geralmente, que reclame das mesmas coisas que eu reclamo. Aí sim, tá bom? Então vamos para o próximo.
diretamente da minha cozinha, tá? Já estava aqui fazendo umas coisas, aproveitar e conversar com vocês. Comecei o Garotas na Escuridão, então, tá? Eu ainda li pouco, então não tenho muitas coisas para falar sobre ele, tá? Tô na página 62, vou começar o capítulo 7. Esse é o maior livro, eu acho, da coleção, com 320, deixa eu ver, 328 páginas, tá? O que a gente viu até aqui? Tem nota da autora falando sobre serial killers, né? Sobre os assassinos e tal. Parece-me que aconteceu onde ela morava e alguns não foram descobertos, só outros, enfim. Daí tem um prólogo falando de um verão, que não dá para saber muito bem sobre quem está falando, né? 3 crianças mortas, e aí pula para o ponto de vista da Beth, que é uma garçonete. Nossa, meu livro empenou, olha aqui. Ele ficou só um pouquinho no sol, que eu abri a cortina agora e já empenou. Meu Deus, como tá forte esse sol. Tá pegando notebook, eu vou ter que tirar dali. A Beth é uma garota que é garçonete e ela tem uma interação ali com um homem e a gente vê ele tentando sufocar ela. E aí ele sequestra ela e leva ela para um cativeiro. Então a gente tem ponto de vista dela, um pouco. A gente não sabe quem é esse homem ainda, mas eu tenho uma desconfiança. E a gente depois, né, vai paralelo a isso, ver o ponto de vista de uma outra menina, que ela é baterista de uma bandinha, assim, de garagem, ela e com as amigas dela. Eu não sei exatamente a idade dela, eu acho que é uns 16, 17 anos que ela tem. Ela tem uma irmã mais nova, a mãe dela é depressiva, então vive na cama, o pai dela, pelo que deu para entender, se não me engano, ele bate na mãe. Ele é um promotor de justiça, acho. Então, assim, ela pisa em ovos com a mãe e com o pai para não desagradar nenhum deles, né? Ela acaba comendo a comida que ela não gosta, tipo, tinha algumas comidas congeladas ali, né? Fritas com peixe, carne com não sei o que, e ela acabou pegando a pior para ela, deixando a pior para ela, tipo, salsicha com feijão. Para não desagradar os outros, né? Para agradar a irmã dela, a mãe e tal. Então ela sempre se deixa em último lugar. A gente sabe que aconteceu algum acidente com ela. Parece que ela queimou a orelha, ela tem algum, né, algum problema assim no corpo que ainda não ficou bem revelado também, não explicou bem. E ela tá ali com as outras amigas dela e vão tocar ali num show, vão fazer um show ali, um negócio. E tem uns meninos que estão meio paquerando elas ali também, mas meio esquisitos, tá? Então eu não sei se vai rolar alguma coisa com esses meninos, se vai acontecer alguma coisa com essas amigas dela e com ela. Agora o pai dela ficou sabendo que essa Beth tá desaparecida, mas acham que tipo, fugiu com o namorado, alguma coisa assim. Então até agora é só isso que eu sei da história. Quase nada, né? Mas eu vou ver se eu leio bastante hoje. Eu quero ler 200 páginas hoje, pelo menos, e aí amanhã vai ficar só 128, né, para amanhã. Agora já são 3:30 da tarde, eu ainda vou comer, pra depois eu ler. E aí a hora que o Enzo chega, eu já não consigo mais ler, né, só mais tarde de novo. Então, eu consigo ler das 3:30 até umas 5:30 eu consigo ler. Vamos ver se eu leio, o que eu leio nessas 2 horas, né? E quero deixar bem adiantado já esse livro. Vamos ver o que ele fala. Um thriller baseado em fatos, conduzido pela voz envolvente de suas personagens. Loretta Ann White, The Patient Secret. Será que é da Paciente Silenciosa? Eu não lembro do nome do autor ou autora. É autora, né? Eu já mostrei a edição para vocês antes, né? Então é isso, bora fazer as coisas e bora ler. Terminei então a leitura de Garotas na Escuridão. E esse livro, gente, é um livro mais devagar também, assim como Anatomia, tá? Mas é um pouco mais rápido que Anatomia, digamos assim. Porque aqui, desde o começo, pode não parecer, mas tá muito óbvio a pessoa que está fazendo as coisas aqui, que tá sumindo com as meninas de certa forma, ou sumiu com a primeira menina lá, a Beth, que foi sequestrada e tá no porão de algum lugar. Não é para ser meio óbvio, você fica desconfiando, só que a resposta é, tipo, muito óbvia. Claro que tem um outro plot twist, assim, de um outro personagem, mas que para mim estava bem na cara também. Então, assim, é um livro que não surpreende, tá?
é diferente de Pedra, Papel, Tesoura, e ela não pode confiar que são livros que me surpreenderam mais. Esse daqui não surpreende, tá? Mas não é uma leitura ruim. Ele até passa uma mensagem de que você precisa fazer alguma coisa para quebrar o padrão, sabe? É uma cidadezinha pequena, onde tá tudo bem as coisas, onde as autoridades vão escondendo, e se você não perceber o padrão e quebrar esse padrão, as coisas não vão mudar. Se as meninas mesmo não se salvarem, as coisas não vão mudar ali, sabe? Então é meio que essa mensagem, assim, que tem que as mulheres se unir e poder fazer alguma coisa, mesmo que doa nelas, mas fazer alguma coisa para mudar a vida dessas pessoas ali daquele lugar, tá? Meio que isso. A mãe dela é muito estranha, ela tem depressão, acho. No começo, acho que eu falei pra vocês que eu achava que o pai delas batia na mãe, mas acho que não tem nada a ver. A mãe é que é meio fora da casinha, assim, ela fica internada no hospital, ela fez algumas coisas. Elas têm medo da mãe, porque ela já fez algumas coisas, né, bem prejudiciais ali, então não vou dar spoiler pra vocês, mas é estranha essa relação com a mãe, sabe? Ao mesmo tempo que elas querem a mãe, precisam da mãe, a mãe nunca tá presente, né? Ela tá sempre acamada, não dá pra confiar na mãe. Então, assim, quando ela tá tendo um dia bom, você também já fica meio assim, o que vai acontecer agora? O pai também tá sempre ausente, mas ainda é mais presente que a mãe. Então, assim, é uma família problemática, as amigas dela começam a desaparecer, tem os meninos estranhos na história, é uma história mais jovem, mas tem o suspense, né, que é o que me atrai. Mas eles têm 17 anos ali, então tem coisas de adolescentes acontecendo, né, primeiro beijo, né, umas outras coisas assim, namoros, enfim, tá? Então é isso, terminei de ler, eu li ele, ui, tô me equilibrando. Eu li ele em 2 dias também, tá? Todos os livros eu tô conseguindo ler em 2 dias, 2 dias e meio no máximo. Às vezes eu tenho que me dedicar mais e ler mais horas naquele dia, e às vezes eu tenho que ler menos horas. Pedra, Papel, Tesoura foi um livro que eu li em poucas horas, mas esse daqui já me demandou um pouco mais, tá? Também porque ele é o livro maior, eu acho, de toda a coleção, que tem 328 páginas, tá? Então, vamos pro próximo. Tomei improvisada aqui, sem microfone, câmera frontal, apoiada. Vocês estão apoiados no bichinho de pelúcia do Enzo, tá? Mas é que eu comecei a ler o que está lá fora e eu queria dar as minhas primeiras impressões antes que eu lesse mais, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente não sabe direito o que esperar da história, é mais legal de conversar pra depois, né? A gente vê, até a pessoa que tá assistindo, que já leu, vai ficar dizendo, nossa, tu tá bem errada, sabe? Tu mal pode esperar para acontecer alguma coisa, tipo, coisas assim, sabe? Então, acho legal isso. Então, eu li um pouquinho, eu cheguei na página 40 só, tá? Então, eu li bem pouco. O que eu entendi até agora dessa história, o que a gente tem aqui? A gente tem garotas que se salvaram de um serial também, né? Serial killer também. Temos 3 histórias já nessa coleção que tem a ver com serial killers. Então, é um tema recorrente aqui. Elas se salvaram deles. O que aconteceu? Elas estavam na floresta. A gente não sabe, elas tinham 11 anos. E aí, elas escaparam com vida, só que, né, todas machucadas. A nossa protagonista em si, ela levou 17 facadas, então ela tem cicatriz no rosto, no braço, em vários locais. E 20 anos se passaram, tá? Ela é uma fotógrafa, ela mora com o namorado meio michuruca dela lá, ela não gosta muito dele, e ela, tipo, meio foge das coisas, tem os traumas dela. E tem mais 2 amigas que ficaram na cidade delas e ela se mudou. E ela recebeu a ligação de que o cara, né, que elas incriminaram, né, porque acho que
tentou matar elas, morreu de câncer na cadeia. Então, ele não vai voltar para perturbar elas. E aí, entre elas, elas têm uma conversa sobre uma Perséfone, que é tipo um nome que elas deram para uma garota da época, que vai assombrar elas agora. Mas essa garota, pelo que eu entendi, gente, não é spoiler porque é só o comecinho do livro, tá? É uma garota desaparecida, que já estava morta lá. Pelo que eu entendi, elas acharam os ossos, mas eu não sei de que forma que aconteceu tudo isso. Só que agora uma delas quer contar a história direito. Tem até no final do prólogo, eu acho aqui, ó. Nós tentamos esquecer, nós não contamos a história. Não a história verdadeira, nunca. Então, não sei se elas tiveram um pouco de culpa em relação a alguma coisa. O que aconteceu de fato é tudo muito misterioso. Uma quer contar, a outra não quer. Na época, elas não podiam contar, porque nada do que elas falassem, assim, que não fosse certinho, o que iria incriminar o cara, ia deixar elas sem credibilidade e ele não ia, com certeza, para a cadeia, eles não iam prender ele. Então, elas ficaram quietas em relação a alguma coisa que a gente vai descobrir agora e que provavelmente vai mexer com a vida delas, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, é isso. Esse é o começo da história, ó. Um thriller poderoso sobre amizade, segredos e mentiras que evoca as grandes fábulas. 3 jovens bruxas, ó, jovens bruxas. Será que elas se autotitulavam isso? Passavam os verões brincando em uma exuberante e mágica floresta em Chester. Um dia, misteriosamente, o corpo de Naomi é encontrado caído no meio da floresta. Naomi é a nossa protagonista. Ela foi brutalmente atacada, mas sobreviveu para identificar e ajudar a capturar o seu agressor, um serial killer procurado pelo assassinato de 6 mulheres. Na época, ela e as amigas foram consideradas heroínas, mas a história lá fora não aconteceu bem assim. Será que elas tiveram culpa na morte dessa menina? Não sei, elas eram crianças, né? Enfim, vou ler aqui e depois a gente conversa. Gente, não sei se vocês vão me ouvir bem, tá um maior vendaval, chuvarada aqui, tudo escuro, mas eu cheguei na página 208, tá? Na página 108 tem um plot twist ali, digamos que uma coisa acontece com uma pessoa. E aí desencadeia outras coisas. E eu tô com umas teorias aqui. Esse livro é o livro da leitura coletiva do Catarse, né? Do meu clube do livro esse mês. Eu mandei um áudio, né, lá no grupo pra falar com as meninas sobre as teorias que eu tava criando. Vamos ver se concretizam, né? Não sei. Mas eu tenho uma desconfiança aqui de um personagem. Quem já leu vai saber, né? Em relação ao filho do cara. Eu tenho uma suspeita em relação ao filho. E cada vez, quanto mais eu leio, tá se concretizando. Ou a autora tá sendo muito esperta e me enganando direitinho em relação a isso. E agora tudo que a nossa protagonista sabia ou achava que sabia veio por terra, porque ela não sabe de nada. As pessoas que ela achava que ela podia confiar, talvez não possa confiar também. Muitos segredos, sabe? Gente perseguindo ela. Ai, eu tô gostando, eu tô curtindo, eu tô curiosa, assim, eu tô bem curiosa. O homem tá com uma cara assim de, meu Deus, tá chovendo, vai chover aqui dentro, mãe. E é isso, então. Depois, quando a gente conversar de novo, eu vou ter terminado, provavelmente. Aí eu conto pra vocês se concretizou o que eu estou pensando. Não vou dizer o quê, porque daí vai ser spoiler se eu falar que sim, né? Mas é isso, então. Tomara que não falte luz, porque, né, tô lendo no livro físico, e aí tá bem escuro. Tomara que não falte luz, não falte internet, porque eu também preciso carregar o celular. Então, assim, vamos rezar aqui pra dar tudo certo. Mas a intenção é terminar hoje, tá? Ele, sim, é o maior livro da coleção. Eu tinha falado errado pra vocês, tá? Ele tem 330 e poucas páginas, 339, acho. 340, acho. 340. Então, ele é o maior, tá? Então, eu tô na 209. Falta aí umas 100 e tantas páginas. Então, eu vou focar pra acabar ele hoje. Com certeza eu vou acabar ele hoje, nem que eu durma a hora que for, mas estarei terminando ele. Terminei, então, de ler O que Está Lá Fora. Gente, que loucura que foi esse livro, nossa. Ontem eu tava lendo, né, foquei em ler ele bastante durante a tarde. E aí,
Eu tava quase no final. E aí começou a acontecer as coisas e os plots, e uma coisa eu acertei, tá? Queria dizer pra vocês que sim, eu acertei uma coisa em relação ao filho do cara, tá? Uma suspeita que eu tinha. Mas a resolução e tudo que aconteceu naquele fatídico dia, né? Anos atrás, 20 anos atrás, eu mudei de ideia várias vezes, algumas coisas estavam certas, mas era muito mais do que eu pensava. Talvez eu tenha ficado com uma duvidazinha que depois eu quero discutir com as meninas lá, porque a gente ainda não fez o debate, sobre um detalhe ali, se ela estava alucinando, se ela estava imaginando ou se era real uma coisa que aconteceu, né? Uma parte, uma pessoa no fim. Mas assim, muito bom, eu adorei. E chegou, né, nas últimas páginas, como eu falei para vocês, já era a hora do Enzo chegar em casa. E aí eu tive que parar de ler. Nossa, e eu só pensava no livro, e aí eu tinha que fazer janta, e daí banho, e estudar para prova, e eu só queria ler, eu só pensava em terminar esse livro. E aí eu achei que assim, eu já estava numa parte que já tinha revelado as coisas, então eu pensei, é só a finalização para ver como tudo ficou mesmo. E aí veio mais um plot, e eu fiquei, ai meu Deus, tinha mais isso. E assim, minha única reclamação é que eu queria mais do casal, queria mais casal aqui, queria um pouco mais de romance, mas não é um livro disso, né? Então eu não posso exigir uma coisa que não foi prometida, né, no caso, mas eu gostei bastante. Super recomendo para vocês. E aí, vou falar do último livro, que eu não li durante o vlog, mas que eu já fiz a leitura alguns meses atrás, assim que lançou, né? Que eu recebi Ela Não Pode Confiar. Esse é um livro que puxa bastante pro lado da maternidade, né? A mulher aqui, ela ganhou neném e ela tá, tipo, meio que numa depressão pós-parto. Ela achou que a babá queria prejudicar a criança dela, então ela meio que deu a conta pra babá. Depois ela foi atrás para se desculpar, porque elas eram meio que amigas. E aí ela começa a ver que a mulher sumiu, então tá tudo muito suspeito, tudo muito estranho. Em relação ao parto dela, tá tudo muito estranho também. Ela não tem muitas lembranças. E aí a gente fica meio que desconfiando do marido dela. O marido fez alguma coisa, o marido tá traindo, o marido isso e aquilo. Aí tem outros personagens esquisitos para deixar a gente meio desconfiada. Então, quando eu li, esse foi o primeiro livro que eu li, tá? Da coleção. Então eu tenho um sentimento por ele, assim, que eu devorei e eu adorei e eu queria saber mais e queria ler, sabe? E ele me fez abrir os olhos para essa coleção todinha, que eu já desejava, mas quando eu li ele, eu pensei, meu Deus, eu tenho que ler todos os livros dessa coleção porque é muito bom. Então, eu gosto bastante dele também. Agora a gente vai pro ranking, tá? Em último lugar, são 5 livros, tá? Em último lugar é Anatomia de uma Execução, porque foi um livro que eu não curti tanto, eu achei ele devagar, um pouco arrastado, mas ele não deixa de ser interessante, tá? Ele não é um livro ruim. E eu sei de muitas pessoas que gostaram do livro, eu acho que a Paty, eu e a Paty estamos fazendo esse vlog ao mesmo tempo, tá? Então vai sair bem pertinho um do outro. Eu vou deixar aqui nos comentários fixado para vocês o vídeo, o vlog dela, tá? Que a gente, sim, combina o ranking, alguns, mas outros não. Por exemplo, esse daqui, que eu gostei, ela não gostou, tá? Então, vou dar um spoiler lá pra vocês, do vídeo dela. Mas, então, é isso. Vamos lá assistir o vídeo dela também, tá? Esse aqui ficou em último lugar, então, porque eu não curto muito essa temática de serial killer, tá? É dentro da cabeça do serial killer, saber sobre a vida dele. Não curto tanto, porque eu gosto mais de livros que você tem uma urgência em descobrir o que tá acontecendo, quem foi, né? E aqui você não tem essa urgência. Ele é muito bem trabalhado, ele é muito interessante, mas eu não fiquei com essa vontade de devorar e descobrir o que estava acontecendo. Eu queria mais ler assim e terminar, tá? Então, em quinto lugar, esse daqui, tá? Depois, a gente tem Garotas na Escuridão, tá? Ele foi um pouquinho mais lento também, não tanto quanto o outro, mas de certa forma foi mais lento. Tem a ver com serial killer também, mas é uma história bem interessante também, e eu gostei, então ele fica em quarto lugar, tá? Em terceiro lugar, agora é complicado. Por quê? Porque eu não sei, os dois tá meio empatado para mim, esses dois aqui, ó. Estão meio empatado, mas eu acho que esse aqui merece o terceiro lugar. E esse aqui vai ficar em segundo lugar, porque eu gostei um pouquinho mais, porque eu achei que ele foge um pouco do tema maternidade, né, casamento, serial killer. Não, ele foca, né,
no passado, de coisas que aconteceram, de amizades. Então, eu acho que esse aqui merece mais do que aquele. Então, esse aqui tá, sim, em segundo lugar. E o primeiríssimo lugar, né? Pedra, Papel, Tesoura, que foi um livro assim, que tem um plot muito interessante que me deixou de queixo caído. Eu fiquei, não acredito, preciso reler todo esse livro para ver o que eu perdi. Tive essa sensação com ele, então ele é muito bom e foi o meu favorito desse vlog, tá, gente? Chegamos ao fim. A gente pode ter uma parte 2. Comentem aqui se vocês querem uma parte 2 com os novos lançamentos, né? Que lança agora em novembro. Então, mais uma coleção, assim, linda, maravilhosa, que eu estou desejando todos, querendo ler todos. Então, comente aí se você quer que eu leia. Me diga se você já leu algum desses, qual o seu favorito, se você não gostou de algum, se você tem vontade de ler algum deles. Se está na sua wishlist, eu vou deixar o link de compra de todos eles aqui também no box de descrição, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, de ir conhecer o Justi Clube, o link vai estar aqui também. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, até mais!